Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 14, diz a palavra de Deus: Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Até aqui. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela é uma carta que tem um propósito específico. Não há consenso de quando essa carta ela foi escrita. Alguns comentadores bíblicos, a exemplo de Russell Norman Champlin, acreditam que ela foi escrita no ano 49, mesmo ano onde acontece o Concílio de Jerusalém. Outros comentadores bíblicos, tal qual Craig Keener, acreditam que essa carta ela foi escrita no final da década de 50. E Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, diz que essa carta ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo. Consenso é entre eles que essa carta foi escrita após Paulo fazer 2 visitas à igreja da Galácia. Paulo foi o fundador dessa igreja, e após fundar essa igreja, Paulo visita essa igreja. E quando Paulo funda essa igreja, quando Paulo se direciona a essa localidade, a esta cidade, para pregar o evangelho é aceito com bom grado, é bem aceito por aquelas pessoas. Porém, quando Paulo se ausenta daquela cidade, alguns irmãos cristãos judaizantes, eles se aproximam daquele povo, começam a induzir aquelas pessoas que eram novas na fé, que não eram sequer judias, eram gentias. E sendo gentias, elas não conheciam muito sobre judaísmo, nem tampouco de cristianismo. A saber, o cristianismo estava no seu início, estava começando. E os irmãos judaizantes, eles se aproximam daquela igreja e começam a ensinar aquelas pessoas que elas precisavam também aderir à fé, alcançar a fé que fora outorgada a Abraão, que eles precisavam participar da aliança que foi feita com Abraão, a saber, a aliança da circuncisão, que eles precisavam circuncidar-se também. E aquelas pessoas que aceitaram a fé de bom grado, com alegria aceitam também, começam a aceitar também a circuncisão. E Paulo, ao saber disso, Paulo preocupa-se, e Paulo direciona essa carta à igreja da Galácia, exatamente com esse objetivo de reprimir esse movimento judaizante no meio da igreja, de orientar os cristãos de que eles não precisavam se tornar judeus para que fossem aceitos por Cristo. E aqui nós encontramos um forte indício de seitas, de movimentos contraditórios que se aproximam da igreja de Cristo. Eles sempre querem adicionar alguma coisa à fé. Então, na mentalidade daquelas pessoas, crer em Cristo não era suficiente. Crer em Cristo era o primeiro passo, mas eles precisavam também circuncidar-se. E os irmãos que não tinham experiência, eles infelizmente começaram a aceitar essa ideia, acreditando na boa vontade dos irmãos judaizantes. Pela sua ingenuidade, eles começam a aceitar essa nova fé, não compreendendo o perigo que havia na prática da circuncisão, não pela circuncisão em si, mas por aquilo que ela representava. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, com essa carta em especial, é que nós não podemos ser ingênuos com aqueles que se aproximam de nós com muita boa vontade.
Não seja ingênuo com aqueles que agem como anticristos, pois eles estão ofuscando a obra de Cristo. Eles estão lançando sombra sobre a obra de Cristo. Na realidade, o que eles estavam fazendo era colocando dúvida no coração dos irmãos da Galácia. O que eles estavam fazendo era dizendo para aquelas pessoas que a obra de Cristo não era suficiente. Então, cuidado com as pessoas que se aproximam de você para adicionar algo além daquilo que você tem aprendido, para falar algo além daquilo que você tem escutado, para tentar manipular você, para tentar orientar você, para tentar direcionar você. Tenha cuidado, porque essas pessoas dizem estar aproximando você de Cristo, mas na realidade elas estão afastando você de Cristo. Uma coisa é aquilo que elas fazem você pensar, outra coisa é aquilo que as suas atitudes resultam. Muitos que parecem estar trabalhando pelo nosso bem, estão trabalhando pelo nosso mal. Muitos que parecem estar trabalhando pela nossa salvação, para abrir a nossa mente, para nos dar visão, estão furando os nossos olhos, estão nos deixando cegos para a verdade, estão nos deixando cegos para a realidade. Aquelas pessoas não tinham boas intenções, só que muitas vezes as intenções passam batido por nós. Muitas vezes não conseguimos ler as intenções das pessoas. Só que, mesmo não conseguindo ler as intenções das pessoas, e agindo muitas vezes com ingenuidade, com inocência, isso não nos isenta das responsabilidades e das consequências. As consequências inevitavelmente virão, as consequências inevitavelmente acontecerão. E Paulo, ao escrever essa carta, ele trabalha toda a carta defendendo o seu apostolado, porque o que queriam era colocar dúvidas sobre o ministério apostólico de Paulo, dizendo que ele não tinha autoridade para doutrinar a igreja, mas aqueles que de fato eram apóstolos de Jesus, os primeiros que Jesus chamou, é que tinham autoridade para discipular a igreja e disciplinar a igreja e doutrinar a igreja. E Paulo defende o seu apostolado. E Paulo diz: eu recebi a mensagem por revelação direta. Eu não recebi a mensagem por palavras de homens. A revelação que eu tive foi do próprio Jesus. Jesus apareceu a mim, Jesus falou comigo. A mensagem não foi terceirizada. Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada diz que Pedro foi repreendido pelo próprio Paulo. Nessa carta Paulo diz isso: eu resisti a Pedro na cara, porque Pedro não entendeu a dimensão do Evangelho. Pedro não entendeu a grandiosidade da graça de Deus. Pedro queria restringir a graça de Deus, e a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro queria limitar a um povo, a um gueto, a um grupo, a uma raça, a graça de Deus. Só que a graça de Deus é universal. E Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se mostrou, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela alcança todos os homens. E então Paulo vai trabalhar a questão da lei e da graça. E no capítulo 5 ele vai trabalhar com mais eficácia, com mais intrepidez. E ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, não vos submetais mais a julgo de escravidão. No capítulo 5, versículo 4, ele diz: separados estáis de Cristo, vós que buscavos justificar-vos na lei, da graça tendes caído. E no capítulo 6, que é o encerramento da carta, ele começa a epígrafe que nós lemos no versículo 11, dizendo: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Quando ele diz vede com que grandes letras vos escrevo com meu próprio punho, muitos entendem que Paulo está falando sobre a sua deficiência visual.
Só que quando ele diz, com que grandes letras vos escrevo, ele está falando da urgência e da importância dessa mensagem. Eu estou escrevendo a vocês o meu próprio punho com grandes letras, enfatizando essa mensagem. E dizendo a vocês, não caiam nessa conversa, porque vocês podem perder a sua salvação por causa disso. Porque a fé que foi dada a vocês, que nasceu no vosso coração, pode ser roubada por causa dessa vã filosofia, por causa dessa mensagem secular, essa mensagem que não vem do Espírito Santo, essa mensagem que não procede de Deus. Esses homens não foram autorizados por Deus para falar. Então cuidado com as pessoas a quem você escuta. Muitas vezes você está escutando pessoas que não foram autorizadas por Deus para falar. Você está sendo instruído por pessoas as quais Deus não outorgou autoridade para isso. E isso pode colocar em risco a sua vida. Isso pode colocar em risco a sua estabilidade espiritual. Isso pode colocar em risco a sua salvação. E no versículo 14, que foi o texto que nós lemos, ele fala: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. O motivo de eu me gloriar é a cruz de Cristo. E o Evangelho, em muitos pontos, ele é paradoxal. E aqui, esse texto expressa o paradoxo do Evangelho, o paradoxo da cruz. O que é um paradoxo? Um paradoxo são duas ideias que aparentemente se contrapõem, mas que estão juntas. Se tenta harmonizar, se tenta fazer com que elas caibam na mesma frase, no mesmo contexto. Paradoxo são duas ideias contraditórias que tentam se harmonizar. E o Evangelho é paradoxal. Quando Paulo fala sobre a cruz, nós precisamos olhar o que a Bíblia diz sobre a cruz. E o que é a cruz? Paulo diz: se gloria na cruz de Cristo. Mas o que a Bíblia diz sobre a cruz? A Bíblia diz que a cruz é um símbolo de maldição. Gálatas capítulo 3, o próprio Paulo, na mesma carta, e versículo 13, a cruz é símbolo de maldição. Na cruz Cristo morreu, então a cruz é símbolo de morte. Ao estar pendurado na cruz, a Bíblia diz que as pessoas passavam por Jesus e meneavam a cabeça, reprovavam Jesus, balançando a sua cabeça negativamente, zombavam dele. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Então a cruz é motivo de escárnio. A cruz é motivo de desonra. A crucificação era extremamente cruel. Então como é que Paulo diz que ele se gloria na cruz de Cristo? Tudo que se sabe sobre a cruz, tudo que se pensa sobre a cruz é negativo. É símbolo de tudo que não presta. Mas Paulo diz: eu me glorio na cruz. A cruz foi um instrumento de martírio, mas a cruz foi criada como um instrumento religioso, como um instrumento de adoração. Nós remetemos a cruz sempre ao cristianismo por causa da crucificação de Jesus, mas a cruz não é de origem cristã. A cruz já era usada entre povos antigos, povos pré-cristãos. A cruz já existia entre os egípcios, entre os hindus, entre os chineses, entre os gregos, entre os próprios romanos. Mas sabemos que a cruz, ela foi criada pelos caldeus, ou seja, pelos babilônios. E ela foi criada com um objetivo religioso, em homenagem ao principal deus caldeu, ou seja, ao principal deus babilônico, que era o deus Tamuz. Então, a primeira representação de cruz que se tem
Não é essa cruz que nós conhecemos, não é essa cruz que foi adotada pelo cristianismo. Existem pelo menos 3 tipos de cruz. A cruz de Santo André, que é uma cruz em forma de X. Existe a cruz de Tamuz, que era uma cruz em forma de T. Por isso, o T, a cruz em forma de T, em homenagem ao nome desse Deus, Deus Tamuz. E a cruz que foi adotada pelos cristãos, que é uma cruz em formato de uma espada romana, onde a madeira transversal não está no topo, mas um pouco abaixo. E essa foi a cruz que Cristo foi crucificado, pelo relato, onde a Bíblia diz que foi colocada uma placa acima da sua cabeça. Então a cruz não é cristã. A cruz, ela foi criada pelos caldeus em homenagem ao Deus Tamuz. A cruz foi adotada também pelos persas, agora como instrumento de execução. E os persas adotaram a cruz como instrumento de execução, porque eles tinham consagrado o solo da sua terra ao seu Deus chamado Hormuz. E para que a sua terra não fosse contaminada com o sangue dos criminosos, então eles crucificavam os criminosos, para que não fossem mortos em terra, e assim contaminando a sua terra. Então a cruz é símbolo de morte. Muitos cristãos foram crucificados. Não apenas Jesus, mas segundo a própria tradição, o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Houve um período tão tenebroso na história, que cristãos eram crucificados na beira da estrada, das estradas de Roma, para servir de lição. Um período tão tenebroso, onde faltou madeira, e a madeira foi importada para fazer cruz. E tantas pessoas que foram crucificadas. Muitos judeus foram crucificados também. E agora Paulo vem e diz: eu me glorio na cruz. Mas que glória tem a cruz? Que honra tem a cruz? Que motivo Paulo tem para se gloriar na cruz? Olha o paradoxo da fé cristã. Nós dizemos que Cristo venceu na cruz, e Cristo venceu na cruz. E Cristo não apenas venceu na cruz, mas Cristo conquistou para nós a vitória também na cruz. Só que na cruz, Cristo morreu. Que vitória é essa? Que triunfo é esse? Onde o vencedor morre, onde o vencedor é humilhado, é escarnecido, onde o vencedor, e olha o paradoxo, ele venceu, mas morreu, ou seja, venceu, mas foi derrotado. Que tipo de vitória é essa? Que tipo de glória merece a cruz? Só que Paulo nos faz pensar sobre algo muito maior. Quando Paulo olha para a cruz e diz: eu não me glorio em qualquer outra coisa, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: a glória não está na cruz, a glória está naquilo que a cruz produz. A glória não está na cruz, a glória está no resultado que foi alcançado a partir da cruz. Cruz, símbolo de martírio, de dor, de sofrimento e de morte. Alguém, antes de morrer na cruz, era traumatizado. A cruz era um trauma tão terrível e tão pesado, que você lê o relato anterior à crucificação. Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue, o trauma, a angústia, o medo, o pavor da cruz. E Paulo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Por quê? Não é a cruz, mas é o resultado que a cruz proporciona.
Ninguém, absolutamente ninguém, permanece igual após uma experiência traumática. Por isso, a cruz produz resultados benéficos. Porque experiências traumáticas trazem à pessoa a capacidade de amadurecimento, a capacidade de resiliência, a capacidade de evolução. Circunstâncias traumáticas promovem a pessoa. Se a pessoa consegue superar experiências traumáticas, ela nunca sairá de uma experiência traumática do mesmo jeito que ela entrou. Por isso, a cruz é sim dolorosa, a cruz é sim cruel, a cruz é sim horrenda, horripilante, mas o resultado dela é inigualável. O resultado dela é inatingível por qualquer outra situação, por qualquer outra circunstância, por qualquer outro método de martírio. Cristo foi crucificado, é verdade. Na cruz, ele foi humilhado, é verdade. Na cruz, ele morreu, é verdade. Mas foi a cruz que deu a Jesus a possibilidade de ressuscitar. Mas foi a cruz que deu a Jesus a possibilidade de mostrar para a humanidade quem ele realmente era. Quantos líderes religiosos já tivemos? Quantos fundadores de religiões já tivemos? Quantas religiões anteriores até mesmo ao cristianismo? Se nós falarmos de judaísmo, a religião judaica nasce com Abraão, o pacto abraâmico. Abraão morreu. A religião judaica, ela é melhor formulada por Moisés. Moisés morreu. A religião babilônica nasce com Nimrod. Nimrod também morreu. Antes de Jesus, outros vieram, como Confúcio, como Siddhartha Gautama, e tantos outros, e todos eles morreram, e todos eles passaram, e todos eles acabaram. Mas a cruz possibilitou Jesus mostrar para a humanidade quem ele era. Porque todos morreram e todos permanecem mortos, mas Jesus, após a experiência traumática da cruz, ressuscitou e mostrou quem ele é, e ele é Deus. Somente ele é Deus. Somente ele pode dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Somente ele pode dizer isso. Somente ele, quando estava até mesmo na cruz, não pode ser tocado pela morte, mas teve que dizer: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesma dou, e eu dou para tornar a recebê-la. A morte está olhando para Jesus na cruz, a morte está pronta para levar a alma de Jesus, mas não pode tocar, mas não pode ferir, mas não pode tomar posse da sua alma. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário da morte, do pecado, é a morte. Quem dá poder à morte é o pecado. E a morte olha para Jesus e não vê pecado. Ela não pode tocar em Jesus, então ele entrega-se a si mesmo. Voluntariamente ele entrega-se. E diz: estou à tua disposição. Porque ela não pôde levá-lo. Porque ela não pôde roubar a sua alma. Porque ela não pôde apossar-se da sua alma. E ele diz: eu vou, mas eu volto. Eu entrego a minha vida, mas eu vou reavê-la. Eu vou tomar ela de volta. Da mesma forma que vocês estão me vendo morto, aqui, humilhado e derrotado, vocês me verão vivo. E agora, depois de vivo, vocês verão quem eu sou. E ninguém poderá mais tocar em mim. Ninguém poderá tirar a minha vida. A cruz deu a Jesus a possibilidade
e mostrar para a humanidade quem Ele é. Por isso Paulo diz: eu não me glorio, a não ser na cruz de Cristo, porque a cruz revelou quem Ele é de fato, Cristo. A cruz revelou quem Ele é. A cruz deixou claro que Ele é Deus, e eu fiz dele o meu Deus. Ele é o meu Deus. A cruz torna-se então o tema central do Evangelho. Evangelho sem cruz não é Evangelho. A cruz é o tema central do Evangelho, sendo o meio pelo qual o homem encontra no Evangelho redenção. O homem encontra o caminho, o homem encontra a salvação. Então qualquer outro evangelho que você escutar que não seja o evangelho da cruz, não é evangelho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem que ter cruz, e cruz é cruel, e cruz é sofrimento, e cruz é dor, e cruz é angústia, e cruz é renúncia. Evangelho sem cruz não é evangelho. Paulo diz: eu não me orgulho de mim mesmo. Será que Paulo tinha motivos para se orgulhar? Eu não me orgulho de mim mesmo, eu me orgulho dele, da cruz dele, porque ele é o meu herói, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. O meu herói morreu na cruz para me salvar. O meu herói não morreu de overdose. O meu herói não morreu de doença. O meu herói deu a sua vida para salvar a minha. Por isso eu me orgulho na cruz dele. Será que Paulo teria motivos para se orgulhar? Paulo foi o homem mais capaz que você possa imaginar. Enquanto judeu, ele diz que foi irrepreensível, conhecedor da lei e pregador da lei, cumpridor da lei, zeloso, diz ele, pela lei, preparado ao extremo, conhecedor das letras. Quando encontra a fé cristã, Paulo se torna também um ícone. Paulo se torna uma referência. E da mesma forma que Paulo levou a sério a religião judaica até o momento em que ele a praticou, ele leva a sério a religião cristã, o cristianismo e a sua fé, tornando-se, depois de Jesus, o maior nome na religião cristã, o maior teólogo do cristianismo, tornando-se o doutrinador da igreja, tornando-se o maior escritor bíblico. E a pergunta continua: será que Paulo tinha motivos para se orgulhar? Será que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, será que ao olhar para o seu trajeto, para a sua história, ele encontra razões, encontra motivos para se orgulhar? Imagine as pessoas que foram ministradas por Paulo, que foram doutrinadas por Paulo, que foram ensinadas, instruídas por Paulo. Será que essas pessoas tinham orgulho de ter tido Paulo como seu mestre, como seu pastor? Eu acho que sim. Será que você não teria orgulho de ter sido ministrado, discipulado por Paulo? Mas ele diz: eu não me orgulho de mim mesmo, eu não tenho motivos para me orgulhar. E você? Paulo diz que não se orgulha. Você tem razões para se orgulhar? Será que as tuas atitudes te orgulham?
Será que as tuas palavras te orgulham? Será que os teus pensamentos te orgulham? Será que as tuas amizades te orgulham? Será que os teus atos te orgulham? Será que os teus feitos te orgulham? Será que você tem motivos para se orgulhar? Ou será que você só tem defeitos? Aponte suas virtudes, mas não negligencie os seus defeitos. Ou será que a única razão para você se orgulhar é da sua fofoca, da sua inveja, da sua mentira, da sua raiva, do seu ódio? Quais motivos você tem para se orgulhar? Quando Paulo entende o propósito da cruz, Paulo entende o porquê ele deve se orgulhar. Porque ele sabia o que ele representava, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia o conhecimento que ele tinha, e diante de tudo isso, ele diz: eu considero tudo isso como esterco. Sabendo o valor que tinha, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Sabendo tudo o que ele representava, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. O que é que Paulo está dizendo com tudo isso? Eu não me glorio de nada. A única razão, o único motivo que eu tenho para me gloriar é na cruz de Cristo. Porque sem a cruz de Cristo eu não sou nada. Sem a cruz de Cristo eu não serei nada. Sem a cruz de Cristo eu não alcançarei absolutamente nada. Jesus foi outra pessoa depois da cruz. Antes da cruz, Jesus está no Getsemane. Soldados vão para prender Jesus. E todos os seus apóstolos o abandonam. Antes da cruz, Jesus é abandonado por todos, por aqueles que andavam mais perto dele. Mas depois da cruz, aqueles mesmos que o abandonaram antes da cruz, morrem por ele. Depois da cruz, tudo foi diferente. Até aqueles que estavam próximos de Jesus mudaram. Porque eles encontraram na cruz de Cristo razão para se orgulhar, razão para se alegrar, razão para reputar o valor que a cruz de Cristo merece. E o valor da cruz de Cristo, ele é inigualável, ele é inatingível. Por que a cruz de Cristo é tão valiosa? Que efeitos a cruz de Cristo realizou em nós para ter tanto valor e ser razão do nosso orgulho? A cruz de Cristo representa a substituição dos pecadores. Cristo crucificado demonstra que Ele está ali no seu lugar e no meu lugar. Será que isso é razão suficiente para você se gloriar na cruz de Cristo, sabendo que aquele lugar estava reservado para você? E quando eu digo que aquele lugar estava reservado para você, eu não estou dizendo necessariamente que você teria que ser crucificado. Eu estou falando da morte, estou falando da condenação. Aquele lugar estava reservado para você. Por isso eu me glorio na cruz de Cristo, porque Ele me substituiu, sendo santo, sendo puro, sendo inocente. Mas Ele me substituiu, sendo eu pecador, miserável, desgraçado, maldito, digno de condenação. Ele me substituiu. Por isso, por esse efeito que a cruz proporciona, eu me glorio na cruz de Cristo. O segundo efeito que a cruz de Cristo
ela nos proporciona é o sofrimento vicário. A palavra vicário é uma palavra que significa substituto. Então o sofrimento que Cristo recebeu sobre si foi um sofrimento que estava destinado para mim. Foi um sofrimento que estava destinado para você. E a cruz de Cristo representa essa substituição do sofrimento. Então você acha que você sofre. Você acha que a vida é difícil. Você acha que você lida com pessoas falsas. Só que a grande parte do sofrimento, Cristo assumiu ali. Você não sofrerá, porque Cristo sofreu ali, em seu lugar. Porque eu me glorio na cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo proporcionou a mim a reconciliação com Deus. Eu estava longe de Deus, eu estava afastado de Deus, eu era inimigo de Deus, Paulo diz isso. Mas a cruz de Cristo me aproxima de Deus, me reconcilia com Deus. E entenda, você é inteligente, eu não estou falando do instrumento cruz, porque a cruz é morte, a cruz é sofrimento, a cruz é dor, a cruz é angústia. Eu estou falando do resultado que a cruz proporciona. Eu estou falando do sacrifício que foi feito na cruz. Me reconcilia com Deus, te reconcilia com Deus. E a Bíblia diz, na boca do escritor aos Hebreus, que agora temos fé para entrarmos com toda a confiança no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. E isso só é possível por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo reconectou você a Deus. Talvez você diga, pastor, mas eu não me sinto tão próximo de Deus. Eu não me sinto tão íntimo de Deus. Talvez isso signifique uma única coisa. Não é que foi invalidado os efeitos, ou que foram invalidados os efeitos da cruz. É que você se afastou da cruz. Se você não se sente perto de Deus, é porque você se afastou da cruz. Não é porque a cruz foi inutilizada. A cruz de Cristo me proporcionou uma nova vida. Ao escrever aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 5 e versículo 17, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas eu não vivo uma nova vida. Eu sou a mesma pessoa, eu faço as mesmas coisas. É porque você está longe da cruz de Cristo. Porque se você está próximo da cruz de Cristo, porque se você fez da cruz de Cristo o motivo de você gloriar-se, você é uma nova pessoa. Foi para isso que Cristo foi crucificado. E não para que tenhamos apenas uma nova vida, mas que tenhamos uma vida de paz. Pastor, mas a minha vida está uma tribulação. A que distância você está da cruz? A Bíblia fala sobre regeneração. E a regeneração é o ato de nós nascermos de novo. Texto clássico, João capítulo 3. O homem não pode herdar o reino de Deus se ele não nascer de novo. Não nascer da água e do Espírito. Novo nascimento, a regeneração. Na regeneração nós adquirimos uma nova vida e uma vida de paz. Pastor, mas hoje eu não estou vivendo essa vida de paz. Mas não estou vivendo essa vida que a Bíblia fala. Está preparado de mim? Talvez porque você está longe da cruz. Lembre-se daquilo que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis que tão somente uma coisa achei, que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em várias estultícias. Com Adão foi assim. Deus criou Adão reto, perfeito. Mas quando foi que Adão perdeu a paz? Quando foi que Adão perdeu a graça? Quando foi que Adão perdeu o jardim? Quando foi que Adão perdeu essa conciliação, essa proximidade com Deus? Quando Adão se afastou de Deus. Quando Adão desobedeceu a Deus. Então talvez você hoje diga, eu não estou vivendo essa paz aí não. Não estou vivendo essa vida tranquila aí não. Mas eu peço que você
Retroceda no tempo. Que você olhe para trás. E lembre-se do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você de fato o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho absoluta certeza que esse foi o momento mais marcante, mais extraordinário e mais emocionante da sua vida. Não houve um momento mais emocionante, mais alegre, mais feliz, ou no momento em que você se sentiu mais realizado do que esse momento. Se você realmente entregou sua vida para Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, eu garanto a você que essa foi a melhor experiência e o melhor sentimento que você pode experimentar aqui na terra. Porque naquele momento, você aproximou-se da cruz de Cristo. Mas hoje eu não o sinto mais, porque você não é mais aquela pessoa. Porque você não está mais naquele lugar. Porque você não vive mais aquela realidade. Porque você se afastou da cruz de Cristo. É por isso que você não vive isso que você vivia no começo. Eu me glorio na cruz de Cristo. Porque ela é a base do perdão. Eu jamais receberia de Deus perdão se não fosse a cruz de Cristo. E se eu não recebesse perdão, eu estaria condenado. Eu me glorio na cruz de Cristo, porque ela é a garantia das bênçãos de Deus na minha vida. Pastor, mas eu não estou sendo abençoado. As bênçãos não estão acontecendo. A que distância você está da cruz de Cristo? Eu me glorio na cruz de Cristo, porque ela me garante não apenas as bênçãos para hoje, para esta vida, mas elas são a garantia para as bênçãos na eternidade, para as bênçãos milenares. Eu me glorio na cruz de Cristo, porque ela é a garantia da vida eterna. Por isso, Paulo, olhando para si, olhando para o seu currículo, olhando para a sua conduta, olhando para o seu caráter, esse mesmo Paulo que ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele diz: eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros não seja eu desqualificado. Esse mesmo Paulo, olhar para o seu currículo, diz: eu não me glorio em mim mesmo. Eu não tenho motivo para me gloriar, senão na cruz de Cristo. Porque muitas vezes eu não estou vivendo os efeitos da cruz de Cristo. Porque os efeitos da cruz de Cristo só estão ativos na vida daqueles que foram crucificados com Cristo e aqueles para quem o mundo está crucificado. É o que Paulo diz aqui. Eu me glorio na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você não recebe os efeitos da cruz de Cristo, é porque o mundo não está crucificado para você. Crucificação, morte. O mundo não está morto para você. E você não está morto para o mundo. Ou seja, você ainda é mundano. Você ainda é mundana. Por isso, você não vive a realidade do Evangelho. Por isso você não vive ainda os efeitos da cruz. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Para você entender, se você não entendeu ainda, é só você desenhar. Está claro. Se volte para Cristo. Assuma a conduta de Cristo. Viva como Cristo. Ame como Cristo. Se compadeça como Cristo. Sacrifique-se como Cristo. É isso o que você precisa fazer. Negue-se como Cristo fez e ensinou. E aí sim, os efeitos da cruz de Cristo, de fato, farão parte da sua vida. No encerramento dessa carta, onde Paulo combateu tanto o legalismo, ele está falando para essas pessoas: eu estou falando de algo muito mais sério, muito mais profundo e muito mais cruel do que circuncisão. Não estou falando de uma pedra que corta o prepúcio do homem. Eu estou falando de um simples corte na pele. Eu estou falando de uma espada que, segundo disse o profeta, transpassou a alma dele.
Estou falando de algo muito mais profundo, algo muito mais cruel. Vocês estão no jardim de infância, eu estou na pós-graduação, eu estou no doutorado. Será que eu tenho que continuar tratando vocês como crianças? Olha a reclamação de Pedro, acusando as pessoas e dizendo: vocês têm que crescer, eu não posso continuar alimentando vocês com leite. Vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer. Vocês têm que entender para que vocês foram chamados. Vocês têm que entender que os efeitos da cruz de Cristo têm que se manifestar nas vossas vidas. Senão, vocês não vivem, de fato, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de um cortezinho na pele. Eu estou falando do maior sacrifício que se possa fazer. E esse sacrifício foi feito por Ele. Ele está dizendo: eu não me glorio na aliança que eu também fiz com Ele. A aliança que foi estabelecida com Abraão. Eu não me glorio na aliança que eu fiz com Ele. Eu me glorio na aliança que Ele fez comigo. Aquilo que parte de mim para Ele é imperfeito, mas aquilo que parte dele para mim é pleno, é perfeito e é completo. Por isso eu me glorio naquilo que Ele fez. Por isso eu me glorio na cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo é: a cruz de Cristo mudou a minha vida, a cruz de Cristo mudou a minha história, e a cruz de Cristo mudou o meu destino. Por isso eu me glorio na cruz de Cristo. E se a cruz de Cristo não mudou a sua vida, se a cruz de Cristo não mudou a sua história, ela também não mudou o seu destino. E isso significa que a cruz de Cristo não faz parte da sua vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Foi essa a palavra que Deus mandou para você.